Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, o dolorido problema emocional. Por que ele é dolorido? É porque muitas vezes ele não é compreendido. Por exemplo, uma pessoa cai de moto e precisa fazer lá, gessar braço, perna que quebrou e tal, e todo mundo olha para a pessoa e fala, que dó, tadinho. Bom, e de fato é para ter dó mesmo de pessoas assim. Mas aonde que está o gesso de uma pessoa que tem problema emocional? Aonde que está o problema? Porque você olha para ela assim, ela parece inteira. Mas será que ela está inteira mesmo? Alguns irmãos precisavam aprofundar um pouco mais no que significam os problemas emocionais para que eles tenham mais condições de ajudar os outros. Quando alguém não entende ou não quis entender esse assunto, ele pode ter a possibilidade de causar desastre, mais dor e mais sofrimento para as pessoas. Quando alguém não sabe sobre os problemas emocionais, ele pode saber, mas ele não precisa ter para entender. Algumas pessoas acham assim, que só vai entender um problema emocional dos outros quando ele mesmo tiver. Mas Jesus nunca teve dores e compreendia os que tinham dores. Jesus nunca ficou doente e compreendia os doentes. Então nós podemos aprender sobre isso tanto na Bíblia como nas publicações da associação. Tem assuntos assim, olha, a perder de vista sobre isso. Ninguém precisa ficar assim como que eu não entendo bem, parece que a pessoa está fingindo, né? Você já viu alguém fingir que tem depressão, distúrbio bipolar? Será que uma pessoa tem a capacidade de ser fingido desse tanto? Então você não precisa ter essa dúvida. Você não precisa, mas compreender as pessoas nós precisamos. Por exemplo, uma delas disse assim, foi o sentimento mais esmagador com o qual tive que lidar. O sentimento mais esmagador. Então esse problema emocional esmaga as pessoas. E deixa elas como? Bom, cada um diz que sente alguma coisa assim diferente. Alguém diz que sente o coração palpitar e parece que ele vai sair pela boca. Alguns outros dizem assim, parece um aperto no peito sem fim. Parece que eu vou morrer, eu fico sem ar. Outros dizem assim, eu não tenho força nem para levantar da cama de manhã. Parece que eu não tenho força para levantar o lençol de cima de mim. Então cada pessoa reage de um modo diferente. Mas uma revista de 1915, olha onde está 1915, tem mais de 100 anos. Sabe o que a revista comentou? Que essa aflição do espírito ou sentimento de solidão e depressão é comum a toda a humanidade ocasionalmente. Ou seja, sendo bem direto com os irmãos e amigos, ou você teve, ou tem, ou terá problemas emocionais. Vamos repetir? Ou você teve, ou você tem, ou você terá problemas emocionais. Então não me venha com aquele assunto que alguns às vezes falam, né? Ah, isso aí é falta de trabalho. Isso é falta do que fazer. Isso é... Você não tem fé em Jeová, não? Essas pessoas, elas causam dor e pavor em quem tem problemas assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia está repleta de casos de servos de Jeová que tiveram problemas emocionais. Vamos ver o caso do primeiro aqui. Depois nós vamos citar outros, mas só por citar, porque nós não vamos conseguir ler. Esses dias atrás, nós vimos a respeito de Ana, naquele vídeo da Sofia. Abra sua Bíblia em 1 de Samuel.
1 de Samuel, capítulo 1. Esse texto aqui vai dizer qual era o problema de Ana. O problema dela é que ela era humilhada o tempo todo por uma mulher chamada Penina. Por quê? Bom, nós vimos lá o porquê no vídeo. Penina tinha um mundo de menina, um punhado de filhos, e Ana não tinha. Então diz assim o texto, versículo 7. Era assim que Penina fazia todos os anos. Sempre que Ana subia à casa de Jeová, sua rival a provocava tanto que ela chorava e não comia. Ela chorava e não comia. Isso demonstra que ela tinha um problema emocional. E quem tem problema emocional não é muito difícil de você descobrir. Quando você olha para o rosto de alguém, para os olhos de uma pessoa e diz assim, como que você está? E a pessoa começa a chorar, é evidentemente que ela tem um problema emocional. Entendeu? É o que tinha acontecido com Ana. Mas olha só o que aconteceu no versículo 10, se a situação melhorou logo depois. Ana estava muito angustiada e começou a orar a Jeová e a chorar sem parar. Agora o choro já não dava mais trégua. Só que depois que ela colocou o assunto nas mãos de Jeová, ela conseguiu refrigério. Porque aí ela colocou o assunto nas mãos de quem resolve. E o que ela pediu para Jeová foi algo tão específico, que desculpe aqui as irmãs e as mulheres, mas ela pede a Jeová um filho homem, um varão. Porque, Senhor Jeová, depois eu vou lhe dar esse filho como presente para servir o Senhor no templo. Então Ana, evidentemente, tinha um problema emocional, mas que não tinha a ver com problema espiritual. Porque alguém pode dizer assim, você está mal assim, porque está faltando fé em Jeová, fé na Bíblia. Desarrazoado, como é que você já deu todo o diagnóstico? Ainda errado ainda. Sabe por quê? Olhe de novo o versículo 7, onde é que Ana estava quando ela padecia um problema emocional? Ela estava em casa ou na casa de Jeová? Diz que ela subiu à casa de Jeová. Ela estava mal espiritualmente? Não. Ela estava mal emocionalmente. Então, se uma pessoa ela não acredita nos males emocionais, é porque ela não acredita na Bíblia e não confia em Jeová. Por quê? Porque nós podemos citar aqui pelo menos mais uns 10 homens e mulheres de fé que também tiveram problemas assim. Quer ver? Eu vou citar, mas sem comentar muito. Neemias. Você sabia que Neemias também enfrentou problemas assim? Porque o rei, quando ele conversava com o rei Artaxerxes, o rei disse claramente para ele que o que talvez ele tivesse fosse uma tristeza de coração. O que é isso, tristeza de coração? Por causa do que estava acontecendo lá em Jerusalém com o templo e também com as muralhas. Você sabia que também Jó teve uns problemas assim, desse nível? Você poderia questionar a integridade e o zelo de Jó? Você poderia questionar que Jó não fosse um homem íntegro e por isso ele estava com problema emocional? E Davi? E Elias? Elias orou a Jeová pedindo para morrer, irmãos. Você é desarrazoado, hein, Elias? Você não confiava em Jeová? Fala isso para Elias quando ele for ressuscitado. Ele confiava muito em Jeová, mas ele enfrentava um problema chamado de danos emocionais. Ele estava com medo, ele estava com receio de ser morto por Jezabel. Apóstolo Paulo, citado para todos como exemplo, colocado, por assim dizer, num pedestal de espiritualidade, não é? Para ser copiado. Ele disse que tinha temores por dentro, que ele estava
abatido, derrubado. Epafrodito quase morre de tanta depressão, diz a Bíblia. Então, como que você não acredita nesses assuntos? Como é que uma pessoa pode dizer que não acredita que os males emocionais existem, se eles são tão antigos como a escrita da Bíblia? E tão antigo como as pessoas em cima da terra? Mas a questão agora é, o que é que Jeová pode fazer para nos ajudar? Eles existem. De onde eles vieram? De onde vieram os problemas emocionais? Bom, eles vieram em algo que se chama genética. Você pode ter recebido isso de herança genética. É bom? Não, não é, mas você recebeu. Ou você talvez recebeu isso por causa das atrocidades que aconteceram na sua vida desde pequenininho. Pode ser que você tenha desencadeado algo assim. Então, mas aí Jeová promete que pode nos ajudar agora a curar isso de vez? Também não. Mas então por que você está falando isso aí? É porque nós vamos ser vencedores de não desistir de servir a Jeová, mesmo com o problema em andamento. Existem irmãos em Brooklyn que são depressivos e bipolares. Existem viajantes com problemas emocionais terríveis, anciãos, pioneiros especiais, mas eles não desistem de servir a Jeová. Então o que Jeová pode fazer para amenizar a nossa dor e nos ajudar? Primeira ajuda, como se Jeová fosse um médico e desse para você uma receita. Quer ver a receita do maior de todos? Então vamos lá. Primeiro, orações específicas a Jeová. Primeiro, orações específicas a Jeová. Vamos ver como que o rei Davi, ele se beneficiou dessas orações. Abra sua Bíblia no Salmo 86. Salmo 86. Jeová não abandona os seus servos só porque eles enfrentam isso, irmãos. Pelo contrário, Jeová se achega mais a eles. Salmo 86:1 diz o quê? Eu vou ler junto com os irmãos, que diz assim: Inclina o teu ouvido, ó Jeová, e responde-me, pois estou aflito e sou pobre. Isso Davi está fazendo o que para Jeová, conforme o cabeçalho do Salmo 86? Uma oração. Uma oração. Mas Davi era pobre? Fisicamente falando, Davi era pobre? Não, que pobreza é essa então? É o que ele disse aqui, pobreza por causa da aflição. O versículo 4, ele pede para Jeová em oração o quê? Alegra o teu servo, pois é a ti que recorro, ó Jeová. O que ele pede aqui? Alegria para poder viver. E no versículo 7, olha o que Davi diz: Invoco a ti no dia da minha aflição, certo de que tu me responderás. Ou seja, você pode ser específico com Jeová e ele vai te responder. Então o que Jeová quer ouvir de você se você tem um problema emocional? Jeová quer ouvir o seguinte: Senhor Jeová, a dor no peito que eu sinto é um aperto que eu não tenho nem como explicar para o Senhor. Meu coração acelera, minha perna bambeia e vai por aí afora. Você tem que contar para Jeová as coisas. Mas seja específico. Se você vai num médico, você não fala de generalidades. Você fala daquilo que você está sentindo e por quanto tempo, aonde que dói, a extensão da dor, qual é o lugar que dói. Aí você diz para Jeová. Sabe o que você vai experimentar depois? O que Filipenses 4, 6 e 7 chama de paz de Deus, que só o povo de Jeová compreende. Mas ninguém compreende isso. Chamado de a paz que vem de Jeová. A paz que vem de Jeová. Então qual é a primeira ajuda na receita que Jeová lhe dá? Oração.
orações específicas que você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite. Mesmo quando aqueles pensamentos ruins invadem a mente à noite, agora é hora de orar a Jeová. Segundo ponto. Bom, é uma receita, né? Lembra que na receita o médico coloca 1 e faz uma bolinha, escreve na frente. Coloca aí 2 agora e uma bolinha. Aí vai colocar na frente um remédio. O remédio dessa vez são as pessoas que são amigáveis, que são amigos. Essas pessoas, elas merecem ouvir nós desabafando os sentimentos que temos. Jeová dá a ajuda que Ele dá total, mas agora Ele coloca pessoas certas na nossa vida, porque aí nós podemos também compartilhar sentimentos que são horríveis, que vêm amargurando a gente por muito tempo. Isso é muito bom, irmãos. Vamos ver onde está isso na Bíblia? Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Se você puder anotar os pontos principais dessa matéria, você vai usar isso mais tarde, tá bom? Então, Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. É a boa palavra de quem que alegra o coração, irmãos? De Jeová? Não, não aqui. A boa palavra aqui é procedente de um amigo ou uma amiga confiável. Agora eu pergunto para você, se você tem sentimentos ruins e gostaria de compartilhar com alguém, você compartilha com alguém que não acredita nos males emocionais? Você nunca desabafe seus sentimentos para pessoas assim. Elas não merecem te ouvir e elas vão acabar com você. Porque elas vão dizer assim: pegar uma enxada e carpir um lote, rapaz. Sei o quê? Vai mais no campo. Vai. Mas não era disso que nós estávamos precisando. Não é isso aí. Nós queremos que uma pessoa nos ouça o tempo todo, mas sem julgamentos e sem acusações. É para isso que Jeová providenciou na congregação irmãos e irmãs espiritualmente maduros. Você pode confiar neles. Por exemplo, aqui fala de uma irmã, eu vou citar aqui o que ela disse na íntegra. Ela disse assim, olha: eu fingi demais através dos anos. Mas como assim? Ela chama Maria. Ô Maria, por que você fingiu demais? Ela disse: ninguém jamais imaginaria que eu tinha tanta dificuldade em lidar com sentimentos de inutilidade. Então, por muitos anos, elas se julgavam a Maria ninguém, que tem o João ninguém e o Zé ninguém, mas tem a Maria ninguém. Ela se julgava ninguém, invisível, um zero à esquerda, não sirvo para nada. Muitos de nós têm sentimentos assim de inutilidade. De onde veio isso, irmãos? Logo, logo nós vamos saber de onde. Graças a Jeová, ela foi ajudada. Ela disse que 2 anciãos, ela disse que se abriu um ancião na congregação, e ele usou o texto de Provérbios 20, versículo 5. O que ele fez? Ele puxou do coração dela a ansiedade que ela carregava. Ela disse pela primeira vez, ela, assim, começou a considerar, recebeu a ajuda que precisava. Então, nós também precisamos de amigos e de pessoas assim. Os anciãos não são psicólogos e nem psiquiatras, mas eles estão na congregação, pelo menos para ouvir-nos, eles estão preparados. Pode ficar à vontade para usar esses irmãos que na Bíblia, eles são comparados à água espiritualmente refrescante e como uma sombra de um pesado rochedo numa terra esgotada. Então tem os anciãos, tem irmãs espiritualmente maduras, tem os nossos cônjuges, esposa, marido, pai e por aí afora. Nós temos ajuda.
Quando nós compartilhamos esses sentimentos que às vezes nos afetam muito, sabe o que acontece? Sabe quando você sai do mercado com 2 sacolinhas na mão e você fala assim, isso aqui é fichinha, eu levo daqui a ali. Quando passa um quarteirão, aquela sacolinha está cortando sua mão. Misericórdia, achei que era... Você vai ajeitando aquilo até chegar na sua casa. Assim, são esses problemas assim que a gente achou que era fácil de lidar, e não era, é pesado demais. E quando você compartilha com alguém que se interessa e é amigo genuíno, você anda mais leve. É como se alguém pegasse uma sacolinha para ajudar você a carregar. Pode fazer parte disso, irmãos, pode fazer uso. É provisão de Jeová para nos ajudar. Provisão de Jeová. Vamos ao terceiro ponto agora, porque nós já falamos aqui que é uma receita. Põe 3 assim, agora uma bolinha assim. Põe assim, 3 uma bolinha. Aí vai na frente. Reconheça o seu real valor. Quanto você acha que vale? É só fazer cálculo. Quanto vale um rim humano? Bom, a gente tem 2. Quanto vale um fígado? Coração? Cérebro? Córnea? Rapaz, e quanto vale uma pessoa inteira então? Mas quanto vale uma pessoa inteira que ama Jeová? Então o preço é incalculável. Cada um de nós aqui, irmãos, tem muito valor. Mas não é valor porque tem um corpo bonito, ou porque talvez é bonito por natureza. Não é isso que Jeová vê. O que Jeová vê nos seus servos é o quanto eles têm qualidades que são qualidades absolutamente desejáveis. Mas e por que então que mesmo assim alguns têm problemas com isso, com inutilidade? É porque esse sentimento de inutilidade, eles foram plantados dentro de nós. Mas quem que plantou? Pessoas do passado que diziam amar-nos, mas amava de um jeito muito estranho. Exemplo. Se você nasceu num berço que tinha muito amor, você é uma pessoa. Se você nasceu num berço que parecia um purgatório ou um inferno, a situação para você foi dura, desde a infância. Então como é que foi o berço que você nasceu? De pancadaria, gritaria, parecia um hospício a casa? Então é por isso que a gente é louco. Você é louco e não sabia. Porque algumas pessoas nos deixaram loucos. Como que eles fizeram isso? Alguns por dizer assim o tempo todo que a gente não valia nada, a gente não faz nada certo. De onde? Por que arrependimento de ter tido você? Você imagina escutar um negócio desse? Mas isso é o pior? Não. O pior é o seguinte: se você tem mais ou menos a minha idade, 60 anos para cima, você é um sobrevivente e merece elogios. Sabe por quê? Porque você escapou da pancadaria. Você era para ter sido morto por seus pais. Porque na época, a ideia de cometer um erro não era uma punição simples, era a morte. Você fala assim, mas esse irmão está exagerando. Exagerando porque você não estava na nossa pele. Se você tivesse, você iria ver qualquer coisa assim. Aí a gente ficava assim meio apreensivo. Por que uma coisa errada, um critério errado, eu já merecia morrer já logo por ali? Era muita pancadaria desnecessária. Aí você escuta, não vale nada, você é um zero à esquerda e a pancadaria comendo solto. E aí ainda não é o pior. Porque o pior é que alguns irmãos e irmãs carregam até hoje, que é o fato de alguns terem sido abusados sexualmente na infância. Quem foram os agressores? Aquelas pessoas que diziam amar muitas vezes. Pais, padrastos, primos, tios. Você pensa que algumas irmãs não guardam isso com muito peso dentro de si? Guarda, não fala para ninguém.
Porque na época que aconteceu, foi falar com a mãe não acreditou não. Ficou do lado do agressor. Irmãos, isso é um absurdo. E essas pessoas que foram agredidas assim, e não foram poucas vezes, elas praticamente aguentaram o tranco sozinhas, só elas e Jeová. Só elas e Jeová. Aí é justo que essas pessoas ainda achem que são impuras, inadequadas, inúteis? Ou vocês acham que os inúteis são os agressores? Então esses agressores, eles terão que prestar contas com Jeová. Mas as pessoas que foram vítimas, irmãos, me digam, o que uma criancinha podia fazer? O que uma criança pode fazer na mão de adultos? Isso aí, irmãos, é uma coisa que acabou com muitas pessoas, com muitos irmãos. Só não acabou porque nós temos a esperança de que um dia isso será coisa do passado. Bom, o que Jeová fez para nos ajudar e está fazendo? Ele usou termos na Bíblia que são termos carinhosos de um pai amoroso. E Jeová estabelece o padrão de um pai amoroso. Jeová chama seu povo de, olhando nos seus olhos, diz assim: você é minha propriedade especial. Você é o que de melhor existe entre as nações. Você é meu colaborador. Eu atraí você para mim. Eu atraí você. Não é você que quis. Eu é que busquei você onde você estava para você me servir. Porque você é especial. Assim é Jeová. Jeová faz isso, irmãos. Agora é lógico que quando nós nos envolvemos nas atividades, isso também serve como remédio. Quer ver o caso de uma irmã que se achava muito inadequada e tudo ela dizia assim que não tinha jeito para nada. Ela está no campo um dia e encontra uma outra mulher interessada em estudar a Bíblia, mas que tinha problemas. O problema dela era, aqui deixa eu ver qual que era. Ela tinha danos cerebrais. Uma pessoa com danos cerebrais não é fácil. Ela queria estudar. E a irmã queria usar o tempo para ajudar alguém, mas ela se achava inútil. O que aconteceu? Ela orou a Jeová e foi lá ajudar essa senhora. Conclusão, ela disse: ela precisava de minha ajuda e eu percebi que com a força de Jeová eu podia suprir essa necessidade. Não há palavras para descrever quão encorajada me senti ao vê-la ser batizada, ela disse. Uma mão lavou a outra. E o livro de Provérbios 11:25 diz que aquelas pessoas que regam os outros liberalmente, também será regado liberalmente. Uma coisa que todos nós temos que fugir é do chamado isolamento. O isolamento não presta. Ficar isolado, sozinho, sozinha, é onde vem os piores pensamentos. Os pensamentos suicidas também. Vem quando a pessoa está sozinha. Então é melhor aquela ideia assim: hoje eu não estou para ver ninguém. Ih, mas você está enrolado. Hoje eu não quero falar com ninguém. Se esforce para ter alguém. É uma segurança para você mesmo. É melhor a gente estar entre os marrecos, que um monte de marreco fazendo barulho, do que num quarto pensando besteira do que vai fazer da vida. Tá certo, irmãos? Bom, mas mesmo assim, às vezes nós acabamos achando que a gente não tem muito jeito na vida. Mas não é assim que Jeová pensa, irmãos, esse assunto. Jeová pensa diferente a respeito de nós. Vamos ver esse último texto aqui. Último não, penúltimo. A 1 de João, capítulo 3. Os versículos 19 e o 20. 3, 19 e 20. Esse texto aqui, ele nos ajuda muito
desse lado emocional da coisa, né? Diz assim, olha: por meio disso saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então aqui diz que a gente precisa tranquilizar o quê? O coração. Ele é inimigo, coração é inimigo, ele não é amigo, ele é terrível. Então o coração fica te cutucando, dizendo que você não vale nada, que você não tem jeito. Aí você precisa tranquilizar. E Jeová faz isso, quer ver? Olha o 20 agora. Sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então você não acha que Jeová sabe que tipo de pessoa que você quer ser? Que tipo de pessoa que você está procurando e se esforçando para ser? Jeová sabe que nós somos de genética imperfeita e que nós tínhamos tudo para dar errado na vida. E não deu. Não deu tudo errado. Você hoje é uma pessoa preciosa para Jeová. Você tem valor. Então, quando nós fazemos isso aqui, ó, o coração condena, Jeová não condena. É interessante isso, né? Jeová, ele tem um ponto de vista sobre você que é muito melhor do que o juízo que você faz de si mesmo. O seu juízo é imperfeito, o juízo de Jeová é perfeito. Então Jeová, ele vê de onde você veio e tudo que você está fazendo agora para ser uma pessoa melhor. Isso é muito bom, irmãos, é muito consolador, hein? E o bom de tudo isso é que junto com os outros males físicos, os males emocionais estão com os dias contados. Daqui para frente, quantas vezes talvez vamos ter que passar por algumas coisas assim muito turbulentas, mas Jeová vai nos ajudar. E uma dessas coisas que ele nos ajuda está aqui em Isaías 65, que é o último texto que vamos ler. Isaías 65, o versículo de número 17. Diz o que para nós? Pode acompanhar na sua Bíblia esse texto, por favor, irmãos? Isaías 65, 17, já que é o último que vamos ler, né? Aí seria bom que todos pudessem procurar aí na Bíblia para achar. Isaías 65, 17, que diz: pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Então, ou seja, aquelas coisas que aconteceram no passado de ruim conosco, não vai mais nos afligir. No novo mundo, mente como um cristal. Olha, só recebendo coisas boas no dia a dia, muita coisa para fazer, você se distrai. A gente vai ter tanta coisa boa para fazer que não vai ter tempo de pensar mais nas coisas ruins que a gente atravessou aqui nesse sistema. Então, irmãos, mais um problema que acabará em breve. Os problemas emocionais estão com seus dias contados. Até lá, acontece uma coisa ou outra. Você não abandona o Deus que vai resolver esse assunto de uma vez para sempre, que é Jeová. Se nós fizermos isso, nós teremos agora certa medida de alegria, não vamos desistir, não vamos retroceder. Nós vamos à frente, confiando em Jeová, não só agora, mas também por toda a eternidade.